Olá, paz seja convosco. Aqui é o pastor Diógenes e vamos de reflexão. Segundo Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Algumas traduções da Bíblia trazem como subtítulo desse texto as abnegações de Paulo em seu ministério. Compreendendo a abnegação como a negação do eu e a submissão aos princípios divinos, aonde abandonamos a nossa satisfação pessoal em obediência a um propósito maior, eu posso afirmar: retribuir ou servir a Deus tem um preço e nem todos estão dispostos a pagar. Eu acredito que quando falamos de fazer missões ou de evangelizar, a maioria das pessoas rapidamente traz à mente uma série de argumentos, desculpas e justificativas para fugir dessa tarefa com receio da reação das outras pessoas. Eu entendo perfeitamente esse sentimento, mas também entendo que eu preciso negar a mim mesmo. Além de dar bom testemunho, eu preciso responder ao meu chamado e evangelizar. Eu preciso de falar de Jesus e, independente da situação, eu preciso dizer ao máximo de pessoas: hoje é o dia de ser salvo. As pessoas precisam ouvir isso. Não precisa ser um mega pregador. Se você não consegue se prolongar, repita essa frase, dá o endereço da sua igreja, mas não deixa a oportunidade passar. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja de Corinto vivia um momento bem parecido com a nossa atualidade local, onde é necessário exortar a igreja a não desperdiçar a graça, favores imerecidos que recebemos de Deus e a corresponder esse amor sincero, abrindo os nossos corações. Nunca fez tanto sentido aquela frase: a Bíblia se atualiza todos os dias. Parece que o apóstolo Paulo lhe escreveu essas coisas ontem, depois de observar os crentes de hoje. Vivemos em um mundo de pessoas de coração duro, de pessoas feridas, machucadas muitas vezes por quem se diz cristão, e isso gera um bloqueio para as pessoas poderem receber o Evangelho. Mas saber disso não pode nos desanimar, porque hoje é o dia de ser salvo. Paulo ele cita nesta carta um trecho de Isaías para enfatizar que o tempo de buscar a Deus e aceitar a salvação é agora. Não podemos deixar para depois, até porque não sabemos até quando haverá um depois disponível. Tem muita coisa acontecendo e deixando cada vez mais evidente que o amanhã é incerto. É admirável essa esperança que temos no dia que há de vir. Temos priorizado tantas coisas e deixado o essencial para depois. E nessa incerteza, por que deixar para amanhã aquilo que se pode resolver hoje? Até porque hoje é o dia de ser salvo. Vivemos um tempo em que, para se ter credibilidade e ganhar a atenção das pessoas, nós precisamos dar uma amostra grátis do peixe que nós estamos vendendo, ou seja, nós precisamos dar um bom testemunho. Paulo se preocupava muito com isso, tanto que ele lista nos próximos versículos as provações que ele e a sua equipe enfrentam, como prisões, açoites, cansaço, noites sem dormir, contrastando tudo isso daí com o caráter de um verdadeiro cristão. Ele reage a todas essas aflições e dificuldades mantendo-se fiel à postura de um cristão, mostrando a confiança de quem tem a convicção de que não está sozinho na batalha, e mesmo no meio dessa luta ele ainda consegue dizer que hoje é o dia de ser salvo. Será que a igreja hoje consegue exercer o seu papel de anunciar a salvação? Ou será que já nos entregamos às lutinhas que surgiram pelo caminho, sem coragem de declarar a porta fora do templo um Deus que cura, um Deus que restaura e um Deus que dá renovo? Será que a igreja, eu, você, através de nosso testemunho diário, temos direcionado as pessoas à casa de Deus e, consequentemente, à salvação? Eu digo essas coisas porque o que eu tenho sentido é um mundo de pessoas de coração duro, voltadas à sua imagem na sociedade, à sua riqueza e ao seu status. Vejo um mundo onde a grande maioria dos cristãos são fake, porque não vivem os princípios de Cristo
e de tão preocupadas e ocupadas com aquilo que é terreno, não conseguem tempo para dizer a si mesmos que hoje é dia de ser salvo. Vivemos presos à ideia do que pensam a nosso respeito ou como enxergam o tal do crente. Enquanto na igreja que chamamos de primitiva, os irmãos, mesmo sendo considerados pobres ou tristes, tinham a convicção de que são espiritualmente ricos e traziam alegria a muitos. E que, independente da forma como eles são vistos pelo mundo, tanto de um lado quanto de outro, eles conseguiam declarar que hoje é dia de ser salvo. A conduta deles é marcada pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência e pelo amor sincero. E essa igreja aqui, a igreja de hoje, esse povo aqui, eu e você, somos marcados como? Desde o início dessa mensagem, eu tenho falado de abnegação e insistido em dizer que hoje é o dia de ser salvo. Mas a questão toda dessa mensagem gira em torno da necessidade de uma igreja pura e preocupada em alcançar almas para Cristo. Falo não somente do conjunto, mas de cada pessoa parte desta obra que precisa só um pouquinho olhar no espelho e dizer para si mesmo: ei, hoje é dia de ser salvo. E não para por aí, porque para ser salvo eu preciso não só demonstrar, mas viver um comportamento que me remeta à santidade esperada de um cristão. Paulo fala disso nessa carta. E uma vez de posse desse comportamento, devemos desejar transbordar isso do qual nós nos enchemos. Precisamos exalar gratidão por tudo que o Senhor já nos fez, a ponto de contagiar e constranger quem está perto de nós. Essa carta de Paulo fala sobre não desperdiçarmos a graça que nos foi dada. E não tem maneira melhor de reagir a isso do que proclamar Jesus e a salvação. Quando falamos de abnegação, estamos falando de abrir mão de nós mesmos e assumir um compromisso com a nossa fé. E mais, a nossa fé pede, insiste, clama para que nós alcancemos almas declarando a salvação. Os dias vêm se findando, o amanhã ele é incerto. Milhares de pessoas lá fora estão precisando de um tempo da sua agenda. Até aqui o Senhor tem nos ouvido, nos ajudado e nos abençoado. Não desperdicemos a graça. Se você já consegue se olhar no espelho e ver alguém salvo, abre a janela, abre a porta, corre lá para fora e grita: hoje é dia de ser salvo. Que Deus te abençoe.